sair de onde eu saí, do zero, eu acho que eu deveria ter começado há uns 10 anos. Eu sou de Sobralha, morei em Ipatinga também. Aquela região onde que eu morava ali, todo mundo sempre fala dos Estados Unidos, só que eu era um pouco diferente. Eu nunca tive essa vontade de vir para os Estados Unidos. Aí, num certo momento, eu vi que não tinha muito o que fazer. Olha, eu comecei a procurar, né, sobre o assunto, investimento, e eu acho que quando acontece isso, o algoritmo ele automaticamente começa a colocar vídeos de pessoas da área. Eu vi uma mulher brava falando no Instagram, né, chamando o pessoal. Aí depois eu comecei a ver de novo e mais e mais. Eu falei, quem é essa mulher? Eu comecei a olhar no YouTube. Falei, eu vou dar uma olhada. Aqui, esse aqui é a minha Marcos. Tá 11.579, não sei se dá pra ver. Dá pra ver, perfeito. Eu tirei, pode olhar aqui que eu tirei um 677 dólares, eu acho. Essa aqui é a broker. A brokerage tá lá só parada mesmo, é o que eu abri, porque eu sei que, igual você falou, se você tiver a intenção de comprar alguma coisa por mais de 5 anos, eu posso usá-la. Então, como eu tenho vontade de comprar uma casa menos que isso, falei, então eu vou fazer colocar na Marcos, que é mais fácil de eu ter acesso. Muito bom, muito bom. Eduardo, a primeira pergunta que eu quero te fazer antes da gente começar. Você conseguiu multiplicar seus dólares na Meca, sim ou não? Imagino que sim, porque, igual eu estava conversando com o Pedro hoje, mais cedo, para sair de onde eu saí, do zero, para chegar a uma certa quantia até considerável, em pouco tempo, eu acho então que funciona. Eu acho que eu deveria ter começado há uns 10 anos, mais cedo, isso aí. Mas você é muito jovem, Eduardo. Você é jovem. Me diz o seguinte, conta pra gente primeiro, de que lugar você é do Brasil, da onde você veio, se você tinha um sonho americano, como você veio parar aqui nos Estados Unidos, foi um primo, já era um sonho seu, e o que é que você faz aqui? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Olha, na verdade, eu sou de Sobralha, morei em Ipatinga também. Ah, Aquela região onde que eu morava ali, todo mundo sempre fala dos Estados Unidos, só que eu era um pouco diferente. Eu nunca tive essa vontade de vir para os Estados Unidos. Aí, num certo momento, eu vi que não tinha muito o que fazer. Falei: vou tentar. Na época eu estudava um pouco de inglês, eu queria também ver se eu tinha aprendido alguma coisa também, e decidi. Mas, o meu plano era ficar pouco tempo mesmo, e voltar, fazer algum apartamento, alguma coisa naquela época que o pessoal, pensava muito em imóveis e tal. Só que a gente, quando chega nos Estados Unidos, a gente parece que é vacinado ali na entrada, né? Que parece que você, quando você chega aqui, ali no início da sua, como fala, da sua trajetória ali, parece que alguém vem e te dá uma vacina que você fica iludido um pouco com os Estados Unidos e se apaixona, entendeu? Isso. E eu gosto muito, sou muito grato a esse país aqui por ter me dado as oportunidades. Sempre tentei buscar fazer as coisas de uma forma mais correta, mais digna, né? E tem dado certo. E já tem 20 anos que eu estou aqui. 20 anos. É mais, tá metade, metade hoje, né? Metade americano, metade brasileiro, porque já tem o mesmo tempo que morava no Brasil, você tem aqui de América, né? Sim, realmente, eu nasci de novo praticamente aqui. E me diz uma coisa, como você, quando você chegou aqui nos Estados Unidos, você passou por essa fase difícil, você já tem 20 anos aqui, você pensou assim quando você chegou, eu vou juntar um dinheiro, eu vou comprar uma casa, vou me organizar. O que que você fez? Como era a sua vida financeira antes dos ricos na América, nesses 20 anos que você estava aqui na América? Eu já tinha projetado que eu ia fazer 4 apartamentos, morar em um, alugar os 3 e ir embora. Uhum. Mas, eu nem sabia como que eu ia fazer isso. Mas eu não conhecia, porque na minha época, quando eu vim, a gente não tinha, acesso a tanta informação quanto as pessoas de hoje têm, né. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui mais
pelas pessoas que já estavam aqui, muitos brasileiros que eu encontrei aqui, que já moravam aqui, me davam uns conselhos bons, outros conselhos não tão bons assim, mas a gente vai aprendendo com os erros. Mas eu, na minha cabeça, eu pensava: se eu juntar uma grana legal aqui, dá para mim sobreviver. Mas aí veio a inflação, eu não sabia nada de inflação nem nada. Depois eu fui vendo que o Brasil é um pouco mais complicado. Por mais dinheiro que a gente tenha, tem um negocinho chamado inflação lá que é meio difícil de controlar. Então, se eu tenho R$ 1.000 e vivo bem hoje, daqui 5 anos, R$ 1.000 já talvez não vai valer tanto a pena. Então, eu fiquei um pouco meio com o pé atrás em questão a isso aí. E o RNA, depois de muitos anos, geralmente depois da pandemia que eu comecei a realmente pensar em investimento, porque chegou o tempo de eu ter dinheiro assim espalhado em alguma coisa que eu não podia tirar e eu queria ir na padaria e abri a carteira, nossa, que isso, tá ruim o negócio aqui. Eu falei, eu não posso tirar dinheiro de onde que tá para mim fazer um simples lanche aqui, porque vai 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 sair da onde que não pode sair. E eu falei, cara, não, minha vida não pode ser assim. Então eu comecei, depois da pandemia, eu comecei a prestar mais atenção e a companhia que eu trabalho foi comprada por uma mulher. E é um restaurante até bem conhecido aqui no centro de Boston. E eu Legal. comecei a perceber como que ela lidava com o dinheiro. Ela chegava para a gente, sentava, abria aquelas folhas, aquelas páginas e começava a olhar aqueles números. E eu pensava, como uma pessoa com tanto dinheiro dá atenção a pequenos detalhes. Aí eu comecei a pensar, eu tenho que trazer um pouco disso aqui para a minha vida também. Comecei a aprender ali um pouco com ela também. Eu acho ela uma pessoa muito inteligente. É uma mulher, entendeu? E tá na frente ali, ela que é a Big Boss. Eu achava aquilo ali interessante. Falei, eu vou ter que aprender um pouco com ela. E eles me ensinaram como fazer, checar as coisas do restaurante, é, tanto isso aqui vai para isso aqui vai para aquilo. Então eu comecei que não era só números, era uma disciplina. Eu falei, então é assim que funciona. As pessoas ficam ricas por causa mais da disciplina, nem às vezes tanto pelo dinheiro. É verdade, uau, Você olha, uau, entendeu? verdade. Você falou tudo, Eduardo, sabe por quê? Porque eu não sei o caso dessa moça dona desse restaurante, mas muitos, aqui eu conheço muitos alunos que começaram de baixo, que são donos de restaurante, são donos de supermercado brasileiro, são donos de empresa da construção, e muitos começaram de baixo, até sem falar nada de inglês. Mas a disciplina, a gestão do pouco, a administração fizeram eles ir longe. E como foi que você conheceu a gente, Eduardo? Olha, eu comecei a procurar, né, sobre o assunto investimento, sobre alguma coisa relacionada do ramo, né? E eu acho que quando acontece isso, o algoritmo ele automaticamente começa a colocar vídeos de pessoas da área. E eu comecei a ver no Instagram. Inclusive, eu acho que eu falei isso com o Jonathan. Eu vi uma mulher brava falando no Instagram, né, chamando o pessoal, e eu me identifiquei um pouco, porque eu também sou um pouco assim, apesar de aparentar que eu seja um pouco calmo, mas É, gosto de falar muito o que tá para ser falado, o que é certo. E eu me identifiquei um pouco. E comecei a ver. No início eu deixei um pouco de lado, pensei, talvez pode ser essas propagandas assim que aparecem do nada assim, nada a ver, né? Aí aham. depois eu comecei a ver de novo e mais e mais. Eu falei, quem é essa mulher? Eu comecei a olhar no YouTube. Aí no YouTube eu comecei a ver os vídeos, né, de pessoas que já tinham participado já do curso e tal. E
Falei: eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada. Aí eu baixei, eu acho que eu assinei lá para ser seguidor e tal, e comecei a ver os vídeos. Falei: "Cara, essa mulher também veio do nada e tá aí, não é a pessoa que veio de berço de ouro e conhecimento, adquiriu conhecimento". Então eu procuro estar no meio de pessoas, assim, que têm alguma coisa a passar. E foi aonde que tudo começou. E você participou antes de começar a você participou do super plano da semana que vai acontecer semana que vem, do esquenta, dessas lives? Participei do super plano, inclusive eu até anotei aqui, foi mais ou menos antes de abril, você já falava que ia ter, né, o super plano. Eu nem sabia o que era super plano. E falei: beleza, vou dar uma olhada". Isso era início de 2023, ali, mais ou menos no início do ano. Quando foi só resumindo um pouco, voltando à história, na verdade, eu fiz, assim, outras coisas, né, relacionada a dinheiro, alguns outros investimentos antes do superplano, que eram importantes, mas eu vi que estava faltando alguma coisa, né. Aí no início de 2024, aliás, falei 23, é 24. No início de 24 que eu conheci vocês, não foi 23. Aí no início de 24 eu conheci vocês e eu tinha passado por um período ali de muita conta, sabe, no início de ano, pagar muita conta, fazer muita coisa. Então eu vi sobre o RNA e falei: "Cara, o que eu estava fazendo, estava tentando fazer alguns investimentos antes, eu vi que aquilo ali é importante, inclusive eu ainda tenho alguma coisa, mas não é assim o que vai me dar fruto lá na frente". Então eu entrei de cabeça ali nas aulas. Eu falei até com a minha prima agora, que ela está para entrar nessa turma agora, que tem umas aulas de graça. Falei: só de você assistir essas aulas de graça, a sua cabeça já abre. Então, a minha chave tem uma mudada ali. Aí depois eu comecei a ver o super plano, acho que em abril, até anotei, tem um caderno aqui cheio de. Caramba, uau! É, o super plano, deixa eu ver, super plano que é abril de Uh. 2024 aqui, entendeu? E isso aqui tudo anotações das aulas. Isso aqui vai ficar como documento. Se alguém que vier depois de mim quiser mais mastigado, pode olhar aqui. E aí Aluno exemplar, hein, Eduardo, parabéns. eu tenho essa Gente, mania de escrever tudo que eu estou estudando. Acho que eu gravo mais rápido, não sei porquê. Mas então, voltando lá, eu comecei a destrinchar essa área de. Eu nunca me imaginava investir em bolsa de valores. Isso aí era coisa de filme, assim, ficção mesmo, porque eu sempre via aquele pessoal gritando lá, falei: isso aqui deve ser só para quem tem muito dinheiro. Aí eu vou descobrir que, na verdade, não, que dá para a gente entrar também. Inclusive, você explicou sobre isso, né? Alguém lá inventou uma forma de todo mundo fazer parte disso aí. Achei incrível. Aí eu, em 2024 ali, comecei e tal. Aí eu comecei a. Eu sou péssimo para ler. Comecei a buscar livro com muita rejeição da minha parte, mas eu consegui ainda ler. Aí eu fui ler Pai Rico, Pai Pobre, O Mais Rico da Babilônia. É, deixa eu ver se tem mais aqui, Os Segredos da Mente Milionária, e fui, entendeu? Igual eu disse, Verena, eu não sou um cara muito de ler, mas eu me vi meio que obrigado, sabe? E eu te confesso que deu uma mudada. O Pai Rico, Pai Pobre ali, eu já comecei a ver que eu tinha que me pagar primeiro. Então foi aonde que eu comecei a prestar mais atenção. E quando vocês falaram que ia ter no final, né, o curso e tal, fizesse quem quisesse, né? E eu falei: cara, eu vou.
Eu falei para o Jonatas isso, falei, ó, tô disposto, se for $1.000, até $1.000 eu vou jogar lá para... Quando eu vi era bem menos que isso, eu falei, eu acho que eu fui um dos 10 primeiros a comprar, fiquei até às 5 horas, 5 e pouca da manhã esperando, com medo de sair, de acabar o estoque, né? Consegui e comecei, meio que uma coisa bem diferente, nunca tinha feito aquilo ali, e foi dando certo, foi dando fruto. Fiz uma planilha grande. Você era de ter dívida, Eduardo, antes do RNA? Como era a sua vida? Você era de ficar comprando muito, ter dívida ou não? Você é uma pessoa mais segura? Como você era com dinheiro antes? Não, eu nunca fui muito de ter dívidas, apesar de sempre ter alguma coisa para pagar, no caso, né? Uhum, Mas, ao mesmo tempo, também eu não via para onde que ia o dinheiro. Eu uhum, conseguia pagar tudo direitinho, mas era só isso. A minha vida era um loop, né? Ela não terminava. Eu pegava o cheque, pagava as contas, no outro mês a mesma coisa. Mesmo... Foi aí que quando veio a pandemia e quebrou esse ciclo aí, que eu fiquei perdido, porque eu não conhecia outra estratégia. Aí, apesar de não ter dívidas assim altas, eu sempre estava conversando com o Pedro, eu estava pagando lease, essas coisas de carro, entendeu? Que é uhum. necessário a gente ter. Ah, mas, assim, depois do curso, eu até estranhei um pouco, que quando eu comecei, eu falei, devo ter feito alguma coisa errada. Eu fiquei olhando, porque começou a sobrar dinheiro a, fora do normal. E eu falei, alguma coisa errada aqui. Aí eu busquei, mas até hoje eu não encontrei o que eu fiz ali. Mas o dinheiro que eu vou ganhando, assim, apesar de eu não ganhar muito, mas eu consigo administrar bem. Eu fico pensando que se eu fosse a mesma pessoa que eu era antes, conseguindo salvar o que eu salvo hoje para investir, eu viveria bem, mas um bem assim, eu ia torrar tudo, porque, sei lá, dos 30% ali que eu pegasse para investir hoje, se eu fosse torrar, eu ia estar todo dia em restaurante, na Best Buy comprando coisa, entendeu? Mas eu vejo que eu tenho que pegar essa grana e investir ali, fazer alguma coisa para dar alguma coisa lá na frente. Isso. E se você fosse listar pra gente, Eduardo, depois do curso, o que você conseguiu fazer? Ah, Verena, eu consegui abrir minha reserva de emergência, eu consegui abrir minha brokerage, eu consegui, tô poupando para minha aposentadoria. Quais foram os seus accomplished? Olha, até fiz uma anotação aqui antes com o Pedro, foi mais ou menos em abril, né? Eu fiz super plano, comecei a fazer as aulas e tal. Aí a gente vai abrindo as contas de acordo com as aulas, né? Do super plano ali e tal. E eu fiz, eu não sei, acho que foi em abril. Abril eu já fui lá e abri a Marcos. Inclusive eu tentei, antes de eu conhecer vocês, abrir a Marcos, mas eu vi ali uma certa resistência deles, eu larguei de mão. Aí depois vocês falaram de novo, aí eu fui lá e abri. Consegui abrir e deu tudo certinho, assim, não tive muita dificuldade não. Abri a Marcos, abri a Roth IRA, porque o meu trabalho eles oferecem um 401k, mas como não dá match, então eu vi que a Roth IRA seria mais, assim, seria de uma forma melhor para mim, porque não tem dinheiro envolvido ainda, né? Uhum. A brokerage que eu abri, inclusive alguém tinha me falado sobre isso, eu nem sabia o que significava isso. Ah, e depois que eu já tinha abrido a Roth, a Marcos, a brokerage, eu fui pesquisando com o pessoal da Fidelity, né, que eu abri com a Fidelity, eles têm um atendimento de primeira, É? e Ué? eu falei, cara, o que eu faço com a minha conta no banco? Inclusive, eu pensei até
em fechar, mas depois eu vi você falando, depois o Sérgio falando sobre não fechar essas contas antigas, porque pode me afetar de alguma forma. Eu só procurei ligar para o banco e perguntar para eles qual que era o limite mínimo que eu tinha que deixar lá. Eles falaram, eu deixei um pouco acima do mínimo e o resto eu comecei a colocar em outros lugares. Inclusive, eu liguei para a Fidelity e eles me informaram também sobre o Cash Management Account, que seria como uma checking, dar cartão, Uhum. que se eu usar um ATM, eles me repõem esse dinheiro e tudo, e estaria me dando, hoje está me dando aí 4,01%. Uau! Então, é melhor ter uma conta checking que faz tudo ganhando alguma coisa do que ter uma conta checking te dando 0,0, sei lá, 0,2%, Muito bom. entendeu? E se você fosse listar assim, Eduardo, quanto você hoje tem? Você saiu do zero, do mais absoluto zero, sem entender nada de finanças, aí você foi, super plano, devagarzinho, lendo, aí leu os livros, aí abriu a cabeça, participou das aulas. Se você fosse dizer para quem está assistindo, quanto você conseguiu juntar até hoje nessas contas? Olha, como eu disse, comecei em abril, né? Abril foi praticamente mais aulas teóricas. Eu acho que ah, foi mais ou menos ali para maio que eu comecei a colocar algum dinheiro mesmo para trabalhar. Olha, de abril ali, das aulas teóricas até dezembro, igual o que eu passei para o Jonatas, eu coloquei mais ou menos uns US$ 29.000 para trabalhar para mim. Uau! Fora um outro, eu tinha US$ 10.000 na Bank of America, na CD, né? Mas que estavam presos lá até outubro do ano passado. E aí eu peguei esse dinheiro e coloquei na Cash Management Account, né? Então, praticamente, a Marcos eu também coloquei 11 mil e... Cheguei a 12 mil e pouco, mas eu tive que tirar 600 só para me pagar uma última parcela do lease ali, que está para vencer. Inclusive, eu achei até interessante, porque se fosse há uns 9 meses atrás, eu ia estar procurando aonde que eu ia tirar esse dinheiro, mas como você tem, assim, já essa reserva, a sua vida continua e você nem pensa, entendeu? É bem tranquilo, assim. Então, US$ 29.000 em 9 meses, para mim é muita coisa. É muita E, coisa. E Eduardo, me conta uma coisa, e se você tivesse começado há 20 anos atrás, quando você chegou aqui? se eu tivesse começado há 20 anos atrás, provavelmente hoje eu já seria talvez um milionário. Por quê? Como eu estava pesquisando, os primeiros US$ 100.000 é o mais difícil, mas a partir, geralmente toma aí de 5 a 8 anos para os primeiros 100 mil, né? Se continuar de pouco a pouco, como eu estou fazendo. Mas depois dos 100 primeiros mil, 100 mil, depois dá mais ou menos 3, 4 anos, você já dobra o dinheiro. Depois, já mais ou menos 1 ano e meio, 2, você já faz outros 100 mil. Então, imagina em 20 anos, quantos 100 mil já não teria. Uau! O primeiro 100 mil vai ser difícil, mas depois disso aí, É mais eu fácil, acho que porque já... multiplica. E deixa eu explicar para você que não está entendendo nada, que não entendeu a conta de Eduardo, eu vou te explicar. O mercado financeiro funciona como juros compostos. Por exemplo, quando você deve no cartão, você está lá, você não paga o cartão. Você já percebeu que em um ano a dívida do cartão sobe, multiplica? Isso acontece porque os juros que o banco te cobra por você não ter pago a fatura vai se multiplicando. A mesma coisa acontece com os investimentos, só que em vez de ser dívida, é dinheiro entrando no seu bolso. O banco vai te pagando juros em cima de juros, exemplo. Eduardo, vamos dizer que Eduardo começou com US$ 5.000. O banco ia pagar os juros em cima de 5 mil. Quando ele aumenta para 10, 15, 20, 29, o banco vai pagando os juros em cima do montante maior que Eduardo tem hoje.
e mês que vem Eduardo vai ter 30, no mês que vem Eduardo vai ter 40, 45, 50, e por isso que o dinheiro cresce rápido. Por quê? Porque vai se multiplicando pelo último valor que você guardou na sua conta, ou que você multiplicou. Então, imagina vocês, se vocês tivessem começado há muito tempo atrás, Verena, mas a gente não tem como mudar, eu nem ia conhecer você, eu entendo, mas eu faço esse exercício para vocês entenderem que o tempo que daqui em diante vocês perderem, vocês vão estar perdendo o tempo de multiplicar. Por exemplo, Eduardo falou, quando eu passar dos 100 mil, dos 200 mil, a cada 2 anos eu vou ter mais 100. E ele está certo. E outra, se ele não começasse agora, ele não ia ter essa multiplicação. Aí você pensa, amanhã eu começo, aí eu vou procrastinar, vou deixar para amanhã, você nunca faz. E os anos vão se passando na América. Eduardo, você sente que esses 20 anos de América passou rápido? Passou bem rápido. Inclusive, nos últimos 5, eu acho que está acelerando. Eu não sei se é acúmulo de estresse ou se é acúmulo de trabalho, não sei. Mas parece que os dias são menores agora. Isso. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, Rico na América, você que está aí, a juventude passa rápido. Eduardo chegou aqui com 20 anos de idade. Passaram-se 20 anos. Quanto tempo mais vocês que estão aí vão esperar? Não esperem, tá? Futuramente, Eduardo é muito jovem. Eduardo, você é muito jovem. Não sei se você assiste às lives do Esquenta. Eu tenho alunos com 64 anos. Eu tenho alunos com 67 anos. Eu tenho alunos com 68 anos. Eduardo, você é um grande sortudo. Apesar de você não ter começado com 20, você ainda é muito jovem. Em comparação à quantidade das pessoas na sua idade que nem nessa live chegam. Muitas pessoas na sua idade nem querem, estão ainda jovens, querem curtir, assistir jogo de futebol, viajar, entendeu? E não estão focando no futuro. Verena, como é que você sabe disso? Eu te digo pelas médias, pessoal, vocês que estão assistindo aqui. Abram a mente das pessoas mais jovens, como Eduardo, se você for amigo, se você for sobrinho, se você for tio. Por quê? Porque os mais jovens não se preocupam com isso. Quem é que se preocupa? Quando a pessoa está chegando lá para os seus 50 e poucos anos, agora eu acordei para a vida, vim na live de Verena, vendo que realmente a minha energia está indo embora. Aí você abre o olho quando você sente que seu corpo não está aguentando mais. E aí você consegue sim, né? Você consegue poupar alguma coisa, mas se você começar na idade do Eduardo, eu tenho certeza que Eduardo, com 50 anos, se Deus quiser, ele vai ser um futuro milionário na América. Não porque eu estou aqui adivinhando, nem apostando, não. É porque em 8 meses, não foi, Eduardo? 8 meses, 29 mil dólares. Estou certo ou errado? Fiz essa conta errada? Foi em maio, geralmente, que começou realmente comecei a realmente colocar dinheiro, né? Abril geralmente foi mais teórico, assim. 7 meses e meio. Então, a velocidade que ele vai pegar a partir de agora, porque ele já tem um conhecimento, ele já tem a consciência, ele já entende para onde ele está indo. Agora é mais fácil. O início é sempre mais difícil. Por quê? Porque você está lutando contra muitos imigrantes já têm os vícios que tinham do passado. E Eduardo, você falou, agora está sobrando dinheiro, eu não sei o que é que eu fiz, eu sei o que é que você fez. Você agora está na sua mente, o seu controle financeiro e as suas decisões diárias que o dinheiro começa a sobrar. Por quê? Porque antes você não estava com isso na sua mente, você não estava focando nisso. Agora que está na sua mente, que você sabe, eu tenho que juntar, eu estou com esse plano, quero acumular esse ano X. Eu não sei se você já fez, mas todo ano eu faço. Quanto que eu quero acumular em tal ano? Agora a gente entrou em 2025. E aí você está com isso na sua cabeça, toda vez ali do seu dia, você está se policiando mais sem você perceber. Sem você perceber, você está mais controlado. Aí nisso, você acaba diminuindo algumas despesas inconscientes e o dinheiro sobra mais no final do mês, tá? Eduardo, como é que você se sente hoje quando você para pensar assim, em tudo que você passou na América e em tudo que você conseguiu fazer em 7 meses e meio? Como é que você se sente? Eu vou falar a palavra, orgulhoso. Eu me sinto orgulhoso de mim mesmo, porque se eu não tivesse tido essa vontade no início lá de, como eu disse, depois da pandemia, ver que eu estava fazendo a corrida dos ratos e mudar,
eu hoje eu acho que eu estaria, não vou dizer pior, porque estaria trabalhando tudo direitinho, mas estaria nos mesmos vícios e no mesmo lucro. Tem um amigo de um primo meu, ele falava muito isso, corrida dos ratos, há, sei lá, 15 anos atrás. Eu não sabia o que era isso. Depois eu fui perceber o que era, que é você esperar o dinheiro cair para pagar a conta e viver aqueles dias ali, esperar o outro cheque cair para pagar mais conta e não sair daquele ciclo. Então, aí depois eu pensei, cara, mas para me sair dessa corrida dos ratos, eu vou ter que me tornar um empreendedor, fazer alguma coisa? Aí eu vi que não. Eu não sei se foi você ou foi outra pessoa que falou que eu poderia usar, eu acho que foi nas lives, eu poderia usar o meu trabalho, inclusive você falou também que o que enriquece a pessoa é o trabalho. Então eu vi que essa arma eu já tenho, então eu posso usar isso ao meu favor. Eu posso pegar e não ser o empresário, ser o empregado usando o meu trabalho para fazer investimento. A partir do momento que você coloca $1 para trabalhar, você já saiu da corrida dos ratos. Você Isso. já está indo em direção contrária. Então, eu falei, cara, então quer dizer que é isso que é sair das corridas dos ratos. E você falou uma coisa interessante, eu vi realmente que tinham pessoas bem mais de idade, e isso me deu força, porque se eu tivesse visto só gente mais nova que eu acho que eu ia ficar um pouco acanhado. Como eu vi que tinha gente bem mais de idade, cara, aquilo ali me deu um gás. Aquilo ali eu falei, cara, se esse pessoal aí tá com essa garra, e eles são pessoas mais experientes, eles sabem se eles estão fazendo é porque é alguma coisa boa, porque as pessoas mais de idade, eles sabem das coisas melhores que a gente. Então, quando eu chegar na idade deles, eu também quero ter tido essa oportunidade antes. Então, eu não vou esperar chegar a essa idade, eu vou fazer agora. Eu estou vendo eles fazer porque é alguma coisa que vale a pena. Então, isso me deu bastante energia. Inclusive, eu falei isso para minha prima. Cara, tem gente lá muito mais de idade que vocês e estão lá correndo atrás. Então, vocês não podem perder essa oportunidade. E estou batendo na tecla com a minha família, sempre mando nos grupos de WhatsApp, quando tem live, quando tem alguma coisa. Eu quero que eles também tenham essa oportunidade que eu tive. As minhas sobrinhas, eu parei de dar presente praticamente. Eu falei, ó, agora não tem aniversário. Inclusive, eu dei uma lembrancinha agora no Natal, uma coisa pouca, mas no aniversário mesmo, eu falei, ó, tá aqui, ó, um dinheiro aqui. Se quiser, abre uma conta na Fidelity e eu te dou esse dinheiro. A outra também, quer dinheiro, aqui, ó, seu dinheiro tá aqui, abre uma conta na Fidelity, eu te dou esse dinheiro. Tem um no Brasil também, estou pensando em fazer isso. Tem uma que está na barriga da mãe também, quero fazer isso também, entendeu? Eu já quero que eles tenham essa oportunidade que eu não tive. Imagina essas crianças aí daqui uns, quando estiver lá na adolescência, lá no primeiro trabalho, já sei lá, com 1.000, 2.000, 3.000, 5, 10 mil dólares trabalhando, coisa que eu não tive, entendeu? Mas É daqui isso. a 7 meses, se você continuar no ritmo sagaz que você tá, daqui a mais 7 meses são 60 mais os juros compostos, e daqui a mais 7 meses são mais 30, e daqui a pouco você tá com $500.000, Eduardo, porque eu tô sentindo no seu olho que você é um menino determinado. Você fez coisas que você mesmo disse que não, Verena, eu não gosto de ler e eu foquei, e eu sei que você leu pelo que você falou, pelo seu comentário do livro. Porque só quem leu tem essa conversa de falar como você falou. Eu tô me pagando primeiro, né? Esse é um ponto alto que ele fala no livro, né? O Pai Rico, Pai Pobre. Então, Rico na América, você que está aí do outro lado, enquanto você está vivo, existe chance. E outra coisa, você inspira outras pessoas. Muitos de vocês inspirou Eduardo. Muitos de vocês que vêm aqui dar seu testemunho. Eduardo vai inspirar muitos jovens na América que estão trabalhando na construção, trabalhando aí, se pendurando nesses prédios, nesses trabalhos perigosos, gastando o que ganha. Imagina. Às vezes, gente, eu fico assim,
Eu ando por Nova York, meu coração fica assim, eu fico, esses meninos jovens se pendurando nesses prédios altos, sofrem um acidente, fica em casa sem poder trabalhar, toma uma queda. O que é que vai ser desses meninos? Então, assim, Eduardo, você com o seu testemunho, você impacta outras pessoas, outro Eduardo que vai estar assistindo, ou alguém que está nessa live, que conhece um Eduardo, outros Eduardos imigrantes, manda essa live, vai tocar o coração dessa pessoa e ele vai mudar de vida, se Deus quiser. Então, assim, é muito importante, gente, vocês que estão nessas lives, vocês espalhem a mensagem, porque vocês podem salvar vidas. Literalmente, estou falando isso do meu coração. Vocês vão estar salvando vidas. Esses imigrantes vão chegar aos 60 anos, aos 70 anos, sem nada. Muitos vão voltar para o Brasil com a mão na frente e outra atrás. Muitos vão esperar a doença. Todo dia é uma novidade que eu fico sabendo, é um crowdfunding que um tomou uma queda, o outro caiu. Ah, Eduardo, eu não sei se você viu aqueles imigrantes da ponte de Maryland que desabou. Os pobres iam trabalhando de noite, muitos sem papéis, muitos só com a esposa em casa. Eu imaginando essa esposa recebendo essa mensagem. A esposa que não trabalhava, não deixou nada. E os filhos, 3, 4 filhos. Então, vocês podem sim ajudar. Ah, Verena, mas ninguém me escuta. Ah, Verena, mas eu falo no grupo da família, eu falo com meu amigo, todo mundo está tapado. Deixa eu te falar o seguinte, não queira ser Deus na vida das pessoas. A função de cada um de nós é fazer a nossa parte, né? A sua parte é aconselhar, a sua parte é falar. Até o momento que o Espírito Santo toca no coração dele, ele muda de vida, tá? Então, às vezes, tem pessoas que não são impactadas pelas minhas lives, mas são impactadas por cada um de vocês, com a vida transformada, com dando um passo, vocês podem levar outros imigrantes, tá? Então, aqui nos Estados Unidos tem oportunidade, tem dinheiro para todo mundo. Não é porque Eduardo vai ficar milionário, não é porque é Cindy que está aqui na live, Jaires Dantas, Maria Pereira, não significa porque cada um de vocês vai prosperar que o dinheiro vai acabar. Não, esse país é um país abundante, tem oportunidade para todo mundo. Cada dia um de vocês me conta, Verena, eu tenho 100 mil, Verena, eu tenho 200 mil, Verena, eu estou juntando. Então tem oportunidade para todo mundo, tá? Eduardo, o que aconteceu com seus dólares depois do RNA? Você tinha zero. O que aconteceu? Ah, eu vi que comecei. Antigamente eu tinha um pensamento assim: eu gostava de ver o meu dinheiro parado num lugar só, na savings, né? E para eu poder olhar e ter orgulho daquele dinheiro. Só que depois que eu comecei a fazer o curso, eu vi que era como colocasse acho que você falou isso, cada dinheiro, cada dólar seria um soldado. Então a gente tinha que espalhar isso aí para começar a trabalhar. Eu comecei a espalhar o dinheiro, igual você falou da Marcos, coloquei na Marcos, coloquei na Roth, coloquei na Brokerage e comecei a espalhar. Eu comecei a ter mais acesso, eu comecei a ver mais coisas do que antes, porque o que acontece? Eu abria uma conta lá na Marcos, abria lá minha Marcos, lá tá lá, caiu $27, caiu $17 aqui para você, caiu lá na Roth lá, eu já cheguei a ver a minha Roth há uns 2 meses atrás, eu cheguei a ver ela a um pouco acima de 10%. Falei, isso aqui é bem acima da inflação, porque tem poucos meses que está aqui, já deu 10%. Ela caiu um pouco agora, mas é normal, né? Está para entrar presidente, isso aí é normal, mas eu sempre ficava olhando, né? Você falou que tem que olhar de 6 meses, mas a gente é curioso. Não, Apesar sim. que aquilo ali não tinha como, né? Não, sim. Quando tá no início, então, você olha todo dia. Ó, daqui quando passar uns 2, 3 anos, você é igual na América. Quando a gente chega, a gente quer comprar tudo, né? A gente vai no Costco, é tudo, tudo. Olha, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu lembro uma coisa que me marcou. Meu roommate tinha um cartão do Costco, que ele me levou. Ele falou, bora lá no Costco comigo pra te apresentar. Quando eu cheguei lá, gente, vi aquelas toalha branca, grossa. Eu gastava uma fortuna. Eu fui, gente, essa toalha branca, $8. Eu enlouqueci naquele Costco. Por quê? Porque é muita novidade. No mercado financeiro é parecido. Nos primeiros anos você está empolgado. Quando você vai ver que as coisas vão
seguir mais no seu controle. Você vai ver, ó, eu já sei que tá dando 10, 12, 13%. Você já vai ter uma ideia do que tá acontecendo. Aí você não fica tão olhando todo dia, entendeu? Eduardo, muitas pessoas perguntam assim: Verena, eu acho que é para quem tem muito dinheiro, eu acho que é para quem é rico. E teve uma pessoa que perguntou aqui nos comentários: Eduardo, eu não tenho muito dinheiro. Com quanto você começou? A pessoa Quando perguntou eu aqui. comecei, para te falar a verdade, eu coloquei $100 lá na minha Marcos. Tá Só vendo? para fazer um teste. Aí eu joguei uma isca, né? Falei, vamos ver se eles não vão sumir com esse dinheiro. Aí eu vi que no outro mês tinha $100 e alguns centavos. Falei, opa, já deu mais do que a minha conta no banco. Então eu vou começar por aí. E eu sempre tive também essa vontade de querer salvar alguma coisa, mas não sabia o que, que eu ia fazer com aquilo. Mas eu acho que se a pessoa tiver ali $50 por mês, pode salvar, colocar lá, porque aí quando você vê que está dando certo, você vai sentir no coração a vontade de colocar mais. Aí quando você vê que está dando mais dinheiro, você vai querer tirar ali aquela cervejinha que você estava tomando ali e colocar também. Aliás, eu até pensei nisso outro dia. Passei agora no restaurante brasileiro aqui, quarta-feira passada, 7 dias atrás. E fui lá, tomei uma cervejinha tal também, né? Eu não sou de ferro também, tomei uma Sim, todo cervejinha, mundo comi tem que lá ter o que eu leve. tinha de comer, e eu usei o meu cartão da Fidel. Eu falei, quem está pagando isso aqui não sou eu, quem está pagando isso aqui é um investimento que eu fiz lá. Esse mês aqui, esse aqui, eu vou me dar de presente aqui. Não gastei um centavo. Ainda dei gorjeta ainda, falei, a gorjeta também, não sou eu que estou pagando também, não. Falei, será que funcionou? Aí eu fui lá depois e vi realmente tinha saído direitinho lá. Falei, e não é dinheiro, não é tipo assim, é um dinheiro meu e não que surgiu lá através de investimento. Falei, E se você tá aí assistindo, eu quero te falar o seguinte, Verena, o que é esse curso? Esse curso é o quê? É Bolsa de Valores, deixa eu explicar. Superplano é educação financeira. Não é bolsa de valores, é educação financeira. É um curso completo que vai te ensinar de A a Z. Vai te ensinar você a arrumar seu crédito se tiver ruim. Vai te ensinar você a arrumar suas contas se ela estiver desorganizada. Vai te ensinar você a fazer budget. Vai te ensinar a primeiro ser organizado, quitar suas dívidas. Eu vou te ensinar as melhores formas de quitar dívida no cartão. Eu vou te ensinar como fazer transfer balance para vocês não perderem dinheiro e continuarem pagando tantos juros. E também tem a parte dos investimentos. Investimento não é só em bolsa de valores, não. Tem investimento em renda fixa, tem investimento no tesouro do governo, tem investimento, exemplo, o Eduardo falou da High Yield Savings Account dele, a conta poupança dele, é uma renda fixa com benefício do governo de até US$ 250 mil se o banco vier a falir. Quem dá esse benefício, quem assegura essa conta, é o FDIC, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, um órgão federal que segura essas contas de poupança. Você pode colocar por Social Security ou IT Number até US$ 250 mil, tá? Então, é um dinheiro para você começar a poupar. Então, assim, não tem só um investimento. É um curso de educação financeira que você vai aprender várias coisas e dentro dessas coisas, você também vai aprender a abrir conta de aposentadoria com benefícios fiscais, abrir conta para o estudo dos seus filhos para o futuro, abrir sua conta poupança e vai aprender outras coisas para você garantir sua aposentadoria na América em dólar e muito mais, tá? Eduardo, no dia que você foi comprar o Superplano, teve algo que te impediu? Alguma dúvida, alguma insegurança, você achar que não ia dar certo, você achar que você não ia conseguir dar conta? olha, no início eu fiquei com medo de não conseguir comprar, porque era muita gente. Eu tive um AT19, parecia que tinha muita gente. Então eu pensei, é muita gente e isso aqui não vai sobrar para mim. Eu fiquei até às 5 e pouca da manhã acordado e apesar que quem me conhece, eu vou dormir tarde, mas não tão tarde assim também, né? Mas consegui comprar
Eu fiquei com um pouco de receio no início, porque eu não sabia se eu ia conseguir acompanhar pela minha rotina, que é muito, eu trabalho muito, e os meus horários são, assim, meio diferente das outras pessoas, né? Troco o dia pela noite. E eu tinha um foco de aprender mais sobre aposentadoria, inclusive ah, eu tinha feito, já tinha falado lá com o meu supervisor lá, né, que eu ia precisar de um dia de folga, porque eu tinha uma aula específica que eu queria ver. Inclusive, ele é americano e depois ele até brincou, depois você tem que me ensinar essas coisas aí, entendeu? E aí o que acontece? Eu consegui, né, acompanhar as aulas que dava para me acompanhar, as que eu não conseguia fazer ao vivo. Eu ficava gravado e depois eu ia lá e fazia tudo. Eu tinha um catálogo assim com os dias, né, com o horário, tudo direitinho, para mim não perder. E cada vez que eu fazia um, eu ia lá e dava um X, né, falar isso aqui já foi e eu visualizava, né? Então, é, comecei também a anotar as coisas, igual você viu aqui no meu caderno aqui, eu anotei bastante, tem bastante coisa aqui, viu? Então, a aula com o Sérgio também foi, cara, eu não pensava que fosse, eu achava que eu estava bem, falei, credit score eu estou bem, já estou ali 700 e pouquinho ali, eu já tá dominado isso aqui, mas quando ele foi lá e falou aquela parte de pagar o statement, e eu achando que eu estava arrasando, apagando tudo, aquilo, sinceramente, deu um jump, que aí eu liguei pro meu primo, porque aí o meu primo, a gente fica nessa coisa, né? Como é que tá seu credit score, tal, né? A gente fica, né, querendo subir o máximo que a gente pode. E aí eu falei para ele dessa tática, né? E depois daquela aula ali, sem brincadeira nenhuma, o meu credit score hoje ele foi para 828 e não desce. Não desce. Ele desceu um dia por causa de um vacilo meu, porque eu estava no acampamento com a minha família e o dia de eu pagar o cartão deu no domingo. Eu pensei, hoje é domingo, amanhã eu pago. Mas eu sabia o que eu tinha que fazer, eu vou pagar o statement. Aí, por causa desse um dia, aí ele caiu para 819, que também não é pouco. Aí, no outro mês, eu já fiz a lição de casa de novo, aí já foi lá no 828 de novo e foi embora. E não cai. A minha intenção agora é chegar a 850. E outra, vocês devem estar perguntando, mas o que que tem a ver, Eduardo, tá correndo atrás desse crédito? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você sabe o que é que faz quando você vai comprar um carro? A sua prestação dobrar, triplicar de valor. E quando você vai comprar uma casa, um imóvel na América, o banco triplicar a taxa de juros e você pagar 3, 4 casas, é o seu crédito. Por quê? Porque o banco faz assim. O banco, imagine como se fosse uma pessoa, tá? A gente tem tendência a confiar em quem tem relacionamento com a gente. Vai ser muito mais fácil para o banco dar uma taxa de juro bem baixinha para Eduardo, que tem um crédito alto, e que o banco vai puxar o crédito dele e vai dizer: deixa eu ver aqui a vida de Eduardo. Uau! Nos últimos anos, Eduardo paga todas as contas em dia. Tudo que Eduardo compra, ele honra. Tudo que ele faz é organizado. Aí o banco vai dizer: esse rapaz é digno de confiança. Já vi pelo histórico dele. Eu vou dar um juros mais baixo, porque o risco de Eduardo não me pagar, pelo que eu estou vendo no histórico de crédito dele, é baixa. E aí o banco se sente confortável, além de te dar mais dinheiro, te dá dinheiro barato. E é assim que no futuro, se Eduardo quiser, ele pode comprar um multifamily com a taxa de juros baixinha, ele pode alugar e ele pode viver de renda. E isso é dinheiro na conta na América. Porque hoje é muito difícil na América você conseguir comprar imóveis no cash, porque está tudo muito caro. Você vai precisar financiar. Se Eduardo no futuro quiser montar uma empresa de transporte, ele disse assim: agora eu vou comprar uma van porque eu vou pegar gente no aeroporto. Eduardo vai conseguir ir lá no dealer comprar um carro novo ou um carro semi-novo, quase novo,
barato, com a taxinha de juros lá embaixo, porque ele é digno de confiança. E isso vai gerar muitos negócios para ele enquanto ele viver na América. Então, é muito importante que vocês cuidem do crédito de vocês. Porque, já viu aquela frase? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és? Na América é assim: diga-me o seu crédito, que eu te direi quem és. Tá? E, Eduardo, você chegou a buscar outras soluções? Você fez assim, eu vou olhar, ver se eu acho outros cursos aí na praça, vou ver outras opções. Você chegou a olhar? Curso, não cheguei a olhar curso, mas eu busquei bastante vídeos no, no YouTube, tem canais americanos também falando sobre, e tudo me levava de volta para o RNA, entendeu? Então, eu vi que eu estava no lugar certo. Então, inclusive, outra coisa, tem muita gente que eu conheço que pensa em fazer uma aposentadoria lá no Brasil, tal. Cheguei a cogitar também essa oportunidade, mas eu penso o seguinte: se hoje US$ 1.000 está para 6 no Brasil, quando eu cheguei aqui, o dólar era 2,70 e alguma coisa. Inclusive, quando eu fiz uma compra no Brasil, era isso, 2,72. Essa era a cotação. Então, se em 20 anos, é lógico que tem correção e tudo, mas 6, imagina daqui mais 20 anos, isso vai estar aí chegando aí no patamar de 15, 10. Então, se eu conseguir fazer, por mais que a pessoa comece tarde e não consiga fazer muita coisa, se ela conseguir juntar ali, se ela conseguir ganhar US$ 1.000 todo mês no Brasil, ela vai estar ganhando ali entre seus 6 mil hoje a, sei lá, quando vai voltar 10 mil. Então, e é em dólar, quer dizer, no próximo mês, a tendência é valorizar mais ainda. Então, em vez de 10, ela pode estar ganhando 10.500, 11, 12, 13. E quando ela vir falar na televisão, as coisas subiram, o dólar aumentou, ela está ganhando em dólar. Então, para ela não vai fazer muita diferença. Então, vale a pena até para quem começar daqui, sei lá, quando tiver com 50, 60 anos, acho que vale a pena também, entendeu? E Rico na você América é isso, junto, igual ele falou, comece com pouco, tem medo, tá achando que vai roubar seu dinheiro, tá desconfiado. O que é que você tem a perder? Com tantos testemunhos que eu tenho no YouTube, muitos de vocês conhecem muitas pessoas que estão ali. Você não tem nada a perder. Você sabe o que é que você tem a perder? O que eu penso é o seguinte: vocês ficam ali com medo. Eu tenho medo, tenho medo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você devia ter medo do que você já fez. Tem muita gente que tem 15, 20 anos de América e não tem nada no banco. Aí tem medo de pegar 50 e botar para ver as coisas funcionarem. Mas já tá 20 anos gastando e eu não consigo entender. Eduardo, eu não consigo entender quando tem gente que fala assim, Verena, eu tô com medo. Aí eu falo, tá, meu amor, você tá com medo de quê? Me conta aí, quantos milhões tem na sua conta pra você ter medo de perder? Ah, não, eu só tenho US$ 200. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa, você já tá aqui há 20 anos no 0 a 0. Você está aqui há 20 anos sem uma casa própria. Você está aqui há 20 anos sem dinheiro no banco. Você está pior. Você não vir e não assistir o Super Plano é pior, porque vai passar mais 20 e você vai continuar quebrado. Você entende? Vocês têm que abrir um pouco a mente da parte lógica. Tem coisas que dá para desconfiar, mas tem coisa que é meio lógico, igual 2 mais 2 ser 4, né? É igual você ver um cacho de banana com 12 e uma com 6. Você não tem nada agora. Ou seja, igual a nada a perder. Coloca US$ 50. Coloca US$ 100 e faz igual a Eduardo. Eduardo fez isso no início. Ele disse aqui que ele ficou desconfiado e que ele botou pouco dinheiro, que ele foi vendo os meses passar e o dinheiro crescer. Então, assim, o pior é a vida que vocês estão agora. Tá? Eu não sei se a maioria de vocês conhece a história dos Estados Unidos. Muitos de vocês estão aqui e só entende que tem dólar, que tem dinheiro, que o país é bom, mas não conhece a história do país. Mas eu quero te contar um pedacinho dessa história. Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. E um dia eles se rebelaram, porque eles cansaram de pagar imposto, de serem explorados, e a Inglaterra não dá nenhum benefício, só explorar. Não dá direito, não dá liberdade, não dá nada.
Um grupo de fazendeiros das 13 colônias acordaram e decidiram lutar. Falou, gente, é o seguinte, a situação tá feia pra gente. Eu sou um, mas todos nós somos muitos. Fazendeiros decidiram ir pra guerra e lutaram por sua independência e botaram a Inglaterra para fora. E se tornaram, depois disso, porque eram 13 colônias separadas, como se fossem 13 países, e eles viraram o quê? Por que o nome? Por que o nome é Estados Unidos da América? Porque os estados se uniram na América. Você entendeu? E essa é a história dos Estados Unidos da América. Eles lutaram contra a maior potência do mundo na época. Era a Inglaterra e a França. E você? Qual a sua luta? Qual a sua desculpa? Você está no país das oportunidades, ganhando em dólar? É difícil, meu amor. Eu, adolescente, vim de uma família muito pobre, mas muito pobre. Meu pai era vendedor de tecido. Eu, para chegar na faculdade, era 2 horas de ônibus. E minha mãe ficava na porta de casa com medo de eu não conseguir nem voltar, porque a faculdade terminava às vezes, dependendo da matéria que eu pegasse, às vezes terminava 10h30 da noite, e eu lá no ponto de ônibus sozinha. 11 horas da noite, 11h30, numa cidade perigosa, para voltar para casa. Para no outro dia acordar às 7 horas da manhã para trabalhar. A vida nunca foi fácil. Só que eu olho nos teus olhos e te digo uma coisa. Pro pobre que não nasceu herdeiro, ou é a luta, ou é decretar o fracasso. Não tem segunda opção. Ou você levanta a tua cabeça hoje e decide se comprometer com o seu futuro, ou ninguém vai fazer. Os anos vão se passar, a energia vital de vocês está indo embora, vocês estão envelhecendo. Quer ver? Olha pro teu avô, olha pro teu pai no Brasil, olha pro teu pai. É assim que eu e você vai terminar. A energia indo embora e você esfregando o chão, fazendo faxina, acabando com as costas, podendo tomar uma queda igual a minha aluna que tomou uma queda, foi fazer uma cirurgia no braço. Entendeu? Não tem saída, amor. Ninguém vai dar na tua boca. Então levanta. Eduardo, o que mais te ajudou no curso? O que mais te ajudou? Tipo, a gente tem monitorias, a gente tem o curso gravado, a gente tem os hot seats ao vivo, a gente tem os materiais em PDF. O que é que mais te ajudou, você acha? Eu gostei bastante dos hot seats, das monitorias também, mas a pessoa falar ali a experiência delas, né, pessoais delas ali, me ajudou bastante, porque eu via que dava para mim fazer também. Se alguém fez, eu poderia também fazer. Dividindo as experiências dela, também teve... vocês também têm o grupo no WhatsApp também, que me ajudou pra caramba. Tem aí, né, o Pedro aí que eu conheci agora, tem o Vini, o próprio Jonatas também, que é um mestre também, e inclusive me ajudou bastante. Tudo quanto era dúvidas, eles, independente do dia, da hora, sempre tinha alguém ali, então eu achei isso diferenciado. Aqui eu tenho a faca e o queijo na mão, né? Então eu posso fazer, eu posso chegar onde que eu quero. E, inclusive, eu até estava pensando depois, cara, eu fechei minha planilha, o que eu faço agora? Vou ter que ir uma outra planilha para 2025 agora. E eles estavam me falando depois que eles vão me ajudar com isso aí também. E é isso aí, cara. Eu mandei uns prints também pro Pedro hoje, né? E falando para ele assim, né, dos resultados. O Jonatas, ele teve uma aula dele que falou sobre os tipos de investimento, né? E eu gostei muito porque para quem não conhece muito de mercado, igual eu não conheço, assim, estou aprendendo ainda, falando sobre os ETFs, eu falei, cara, realmente isso aqui faz muito sentido, porque a gente arrisca não arriscando muito, porque é muito mais difícil de perder do que a comprar uma ação direta, né? E ele fez lá umas aulas lá sobre os tipos de investimento, né? A renda fixa, igual você falou, o benchmark,
o REITs, Você Growth. tem aí no seu celular, Eduardo, os prints para você mostrar para a galera, para eles verem que é real? Tem aqui, Mostra aí para eles, vá, mostra aí, porque a gente gosta de mostrar. Por quê, Eduardo? Porque você não sabe o povo que me manda mensagem dizendo que você é ator, que é amigo meu. E aí, quando você mostra, minha filha, a gente mata a cobra e mostra o pau. ator. Aqui, essa aqui é a minha Marcos, tá 11.579, porque igual eu falei, eu tirei, não sei se dá para ver. Dá para ver, Eu perfeito, para tirei seis, pode ver. olhar aqui que eu tirei um $677, eu acho, para pagar Muito o bom, carro. Isso aí não faz nem cócega, entendeu? muito bom, E aqui, Eduardo. ó, Ah. isso aqui é uma das planilhas sobre colocar o dinheiro ali na Marcos. Aham, aham. Uau! Que orgulho! Essa aqui é a broker. A brokerage tá lá só parada mesmo, é o que eu abri, porque eu sei que, igual você falou, se você tiver a intenção de Muito comprar bom, muito bom. alguma coisa por mais de 5 anos, eu posso usá-la. Então, como eu tenho vontade de comprar uma casa menos que isso, falei, então eu vou fazer colocar na Marcos, que é mais fácil de eu ter acesso. Você pode Muito ver bom, aí. muito bom. Muito bom, Rico na Meca. Você tá menino, quero te dar um abraço agora. Que tão orgulhosa que eu tô de você. E Eduardo, se você tivesse uma oportunidade agora que você tá tendo de você falar, pensa no Eduardo do passado. Pensa lá, o Eduardo lá em janeiro do ano passado. Se você tivesse uma oportunidade de estar falando com um imigrante igual a você, que está trabalhando na construção, que está na luta, que tem a empresinha dele, que trabalha em restaurante, que está na batalha, e você tivesse, porque ele está aí e ele é o Eduardo do passado. Ele está aqui. Ele é o Eduardo do passado. O que é que você diria para esse Eduardo hoje aí que está prestando atenção na sua conversa? Olha, igual eu falei pro Jonatas, quando eu fiz a entrevista com ele também, e eu falei o seguinte: pode entrar de cabeça, não precisa ficar com medo, porque gastar a gente já gasta com coisas que não trazem nada de retorno. Então, com um pouquinho de conhecimento que a gente adquire nesse curso, dá para fazer assim, sem medo. Eu arrependo de não ter entrado, não ter conhecido isso há uns 10 anos atrás ou 20 anos. Cara, 20 anos atrás, se eu estivesse fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu estaria bem, mas bem melhor. Então, tipo, eu já poderia estar usando esse dinheiro aí para ir passar férias lá na Flórida, comprando as coisas que eu quero. Então, é, olha, você pode fazer o seguinte: você pode, se você tiver desconfiado, você pode também colocar lá, estipular, vou colocar aqui durante 6 meses. Se você não ver resultado, você continua com a sua vida aí normal, mas se você ver resultado, eu sou o tipo de pessoa que eu me dou prazo. Então, eu Muito bom. vejo se vai valer a pena. Se eu ver que está no caminho certo, eu continuo. E eu vi que, igual eu disse, semana passada eu fui no restaurante e tomei lá minha cerveja, comi lá o que eu tinha de comer e o, os meus dividendos que pagaram aquilo ali, eu não paguei um centavo. Então, é uma coisa simbólica, pequena, mas o Eduardo lá do ano de janeiro lá não ia fazer isso, Não ia. entendeu? E é muito segurança. Inclusive, Verena, eu estava falando com o Pedro. Eu tenho um carro que é lease e eu eu terminei, vai vencer o meu lease agora em fevereiro, né? Eu nunca tive numa posição de sentar na mesa com o gerente e poder quitar o carro, que esse é o terceiro carro que eu tenho aqui na América, né? O primeiro eu fui financiado, o segundo foi lease. Quando o lease, antes do RNA, o lease do segundo para o terceiro foi aquela luta ali para ter um dinheiro para dar de entrada, aquela coisa. Hoje, com a educação financeira, se eu chegar lá na mesa e falar assim, vou levar o carro aqui e vou pagar aqui, está aqui o dinheiro, eles não têm o que falar comigo. Eles não têm para fazer jogo comigo. Porque eu posso quitar o carro ali, passar um cheque para eles, mas, igual eu falei para o meu primo,
eu posso jogar com eles, porque eu tenho essa possibilidade de jogar hoje com eles. Mas coisa que há uns anos atrás eu tinha que fazer o que eles falavam para mim. Então, é tipo, você senta numa posição diferente quando você se prepara diferente. Eu acho que você tem que buscar melhorar suas estratégias, porque se você estiver chegando sempre os mesmos resultados, você tem que fazer diferente, eu acho. Entendeu? Muito bom, menina, que Eduardo. Eduardo, tomara que você inspire seus amigos, porque a gente precisa de mais imigrantes brasileiros com consciência aqui na América. Eu sempre digo o seguinte: o brasileiro tem muita qualidade de verdade. Meu marido sempre fala. A gente sempre, desde a primeira casa que eu comprei, eu contrato brasileiro para fazer o serviço. Vocês são muito inteligentes. E, de verdade, nenhum de vocês que está me escutando hoje, de verdade, estou falando do meu coração, não merecem não ter um futuro. Por tudo que vocês lutaram. Por tudo que vocês abriram mão. E eu vou te dar um conselho que talvez sirva para você, talvez não sirva. Tem gente que não tá nem aí para a família, que não é apegada à família. Eu sou de família do interior. Toda vez que eu ficava desanimada, eu lembrava do que eu deixei para trás. Porque isso era o que me movia. Talvez no seu caso seja seus filhos, talvez no seu caso seja quem você deixou para trás no Brasil, a sua aposta nessa grande oportunidade. Foque nisso e diga: eu não posso sair daqui de mãos abanando, tá? E foca nesse futuro. Eu queria muito te agradecer por você ter tido essa coragem, que eu sei que não é fácil, dá um nervoso de estar aqui ao vivo na internet, mas saiba que esse seu testemunho vai ajudar outros imigrantes como você. E é por isso que eu trago vocês aqui, porque talvez eles não me escutem. Mas, Eduardo, tenha certeza, o imigrante que está na luta, ele vai te escutar, se Deus quiser, tá? Então, muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. E esperando nosso verão, né? Porque tá um frio desgramado aqui, Eduardo. Vamos ver se esse verão, né, esquenta pro nosso lado pra gente passear. E que Deus te abençoe. Obrigada por tudo. Até a Muito próxima. obrigado a vocês também, Verena, o Pedro, o Vinícius, a Jonatas. Tem um outro professor também que eu esqueci o nome, ele é novato também na turma. Marcelo. Isso, ele é muito bom. Ele sempre me responde lá no Instagram também. Toda a galera ali da comunidade também, no Facebook. E agradecer também vocês pela oportunidade aí de me aceitar também na turma. E eu vou tentar passar um pouquinho que eu aprendi e eu vou continuar buscando mais conhecimento e que de agora para frente seja diferente. Beijo, abraço, Eduardo, que Deus te abençoe e até a próxima. A gente se Abraço, vê. Verena, muito obrigado.